O Estrelando está começando. O meu entrevistado de hoje é Luiz Carlos Teixeira de Freitas. Ele que é jornalista e astrólogo. E logo depois, Céu Aberto, com Márcia Bernardo e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Meu entrevistado é do signo de Capricórnio, tem um ascendente em Sagitário e a lua no signo de Áries. Nós estamos gravando aqui em São Paulo durante o 17º Encontro Anual de Astrologia promovido pela Gaia, do nosso amigo o Robson Papaléu. O Luiz Carlos, ele é jornalista, escritor e astrólogo. Tem 15 livros publicados, sendo 5 deles de astrologia. Astrologia e comportamento, principalmente. Meu foco de interesse sempre foi comportamento humano. A astrologia é muito rica. Ela vai do mundial, econômica, financeira, astrologia médica é muito rica, mas o meu foco de interesse sempre foi astrologia e comportamento humano. Luiz, você vai apresentar um trabalho, você apresentou um trabalho aqui na Gaia sobre astrologia e cristianismo. Você podia me falar como é que funciona, o que você vai falar desse tema? Pois é, o que me trouxe para essa questão, né? A vida me aproximou de uma pessoa, de quem eu sou sócio hoje em dia, uma pessoa que eu reconheço como honesta, intelectualmente falando, bem intencionada. E a primeira vez que eu falei de astrologia com ela, ela se abespinhou inteira. Como se fosse uma coisa, entre aspas, do diabo. Mas era uma coisa com essa veemência mesmo. E aquilo me chamou a atenção. A gente se pergunta, ainda existe isso? E esta expressão está no Catecismo da Santa Sé. Satanás, relacionado à astrologia. Pasme você. Bom, mas enfim, aí eu acolhi esta reação desta pessoa e me perguntei, mas por que uma reação tão veemente? Quais são as razões? Não é? É muito comum, Jorge, quando a gente encontra alguém que tem uma oposição frontal à nossa, contrária à nossa, a gente fala assim, ele não entende. E reduz e deixa por isso mesmo. Verdade. E com isso a gente perde o rico momento de poder entender qual é a objeção do outro e, a partir daí, construir uma forma de esclarecê-lo, inclusive. Mas para isso eu tenho que entender o ponto de vista dele, ao invés de simplesmente dizer que é bobagem. Né? Então eu fiquei alguns meses estudando isso. Fui ver no Catecismo da Santa Sé, que está no site do Vaticano, é documento oficial, portanto, do Vaticano. Fui ver em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são dois dos principais teólogos de toda a teologia cristã, não só católica. Cristã, quando eu digo, é católica, é protestante e é ortodoxo oriental, que são os três pilares do cristianismo. Né? Agostinho é do século IV, ainda não tinha nem tido o cisma do Oriente, menos ainda o movimento protestante de 1500, né? E eu comecei a estudar e tentar entender por que, aos olhos do cristianismo ortodoxo, cristianismo mesmo, tá? E aí é importante fazer um parênteses. No Brasil, como nós somos um país tipo coração de mãe, sempre quer mais um, há muitas vertentes religiosas que se dizem cristãs, mas não são propriamente cristãs. Vou dar um exemplo. Aquilo que é propriamente cristão acredita que Jesus Cristo foi Deus feito carne. Por isso que na Ave Maria se reza, Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. A vertente espírita kardecista, por exemplo, como é que ela ora? Ave Maria, Mãe de Jesus, porque dentro da visão kardecista, Jesus Cristo, foi um espírito evoluído. Sim. Eu não estou aqui defendendo qual dos dois é certo, eu não tenho inclusive nem mandato para isso, mas são visões diferentes, não é? Então, quando eu falo de cristão, eu estou falando daquilo que é católico, apostólico romano, aquilo que é ortodoxo oriental, ou aquilo que é protestante, luterano, de origem mesmo. Ok? Bom. E aí o que eu fui descobrindo? Que, com base na Bíblia, esta reação deste conhecido meu é totalmente justificada. Com base na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. É com base naquilo que Agostinho escreveu que é justificada essa reação. É com base naquilo que São Tomás de Aquino escreveu que é justificada essa reação. Aí eu falei, puxa, então começo a entender o ponto de vista dele. Agora vamos tentar entender, que isso é um assunto para talvez uma outra questão daqui a pouco, o que realmente atribui veracidade à astrologia.
Nós que somos, eu que sou astrólogo há 30 anos e você também, nós sabemos que funciona. Ponto, acabou. Não temos que discutir, ela funciona. Agora, por que ela funciona? Esta é uma questão. O que faz com que ela seja verdadeira? O que não quer dizer que o astrólogo não cometa erros. Sim. Porque tudo que tem um ser humano no meio do caminho pode dar errado. Sim. Sabe? Pode dar errado. É que nem o cano. Por mais limpa que seja a água, tiver uma sujeira no meio do caminho, a água sai com sujeira. Porque como a gente é cheio de sujeira, porque a gente é cheio de erro, cheio de preconceito, cheio de más informações, qualquer um de nós, todos somos humanos. Né? Bom, isso é a riqueza da obra de Deus, inclusive, né? E a gente tenta melhorar como pode. Aí eu fui tentar, então, num segundo momento, depois de falar assim, não, realmente, do ponto de vista da fé cristã, faz todo sentido que um cristão não queira se aproximar da astrologia. Faz todo sentido. Você vai me explicar por que no segundo bloco. Ok. Não saia daí, já já estamos de volta. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas, 110, em Santos. Você tem problemas de convivência no seu condomínio? O cachorro do vizinho ou da vizinha é muito inconveniente, late ou chora demais? Você tem um vizinho que ouve o volume do som muito alto ou que coloca, quando não pode, mais de um veículo na garagem do condomínio? São problemas que são rotineiros. Esse tipo de situação nós vemos todo dia nos nossos atendimentos lá no Sindicato dos Condomínios. Quando você tiver qualquer tipo de problema como esse, ou outros que sejam dessa natureza do regulamento interno, não fique com um problema. Ligue lá na nossa sede, que é em Santos, São Vicente ou Praia Grande, sempre temos alguém para poder atendê-lo. Mas o principal é que você agende primeiro para poder ser melhor atendido. Até lá. Aqui ao meu lado, Andréa Villens, ela que é terapeuta holística. Hoje ela vai trazer outra dica para vocês. Bom, a dica de hoje é sobre a depressão. Essa é fogo. A depressão é o mal do século, infelizmente, né? E o que vem a ser a depressão? Você é pressionado para baixo, é uma pressão mesmo, você perde a razão de viver, você perde a felicidade interna, você se isola do mundo, não querendo fazer nada. E desmotiva também, Com né? certeza, você perde a razão de viver. A terapia holística, ela pode auxiliar no quê? Bom, eu aplico técnicas vibracionais no meu consultório, né, principalmente com os florais da Amazônia, né, e a sintonização dos elfos, que auxiliam muito em relação a esse tratamento. Você atende de segunda a sábado. Segunda a sábado? Isso. Ok. Então marque você também uma consulta com a Andréa. Eu aguardo vocês lá. E vale muito a pena. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado aqui, Luiz Carlos Teixeira de Freitas, e o papo está muito bom. Luiz, vamos lá. Isso. Aí então, no segundo momento, depois de perceber que realmente fazia sentido a reação dessa pessoa, eu tinha que me debruçar sobre a outra questão. Pera, mas como é que eu vou mostrar para esta pessoa que a astrologia não é coisa nem de espíritos não bons, como diz Santo Agostinho, nem viola. E aí, é lógico que é uma decisão da pessoa que usa o serviço da astrologia. É curioso, porque quando você vai estudar São Tomás de Aquino, de ponta a ponta, em Suma de Teologia, que é a principal obra dele, são 28 volumes sobre teologia, o tempo inteiro ele admite o efeito dos planetas sobre os corpos humanos. Sim. O efeito dos planetas sobre as paixões humanas. Cheguei a dar um curso e falei Só que que ele traz uma questão central, que é a questão de que o planeta não determina a vontade da pessoa. E esta vontade é o atributo genuinamente humano. Então, na verdade, Agostinho ele traz a discussão para um nível moral e ético. Eu tenho meus impulsos. O que eu faço com esses meus impulsos? À luz de quais valores eu decido o que fazer com os meus impulsos? Seguindo quais propósitos eu deixo os meus impulsos soltos ou não? Não é? Agostinho, lá atrás, no século IV, ele coloca uma questão mais profunda. Ele admite que há astrólogos que fazem bons prognósticos. Porém, ele diz que
Quando isto acontece, porque esses astrólogos estão, na verdade, ouvindo maus, não, ele não fala maus, ele fala espíritos não bons. Espíritos não bons. Não bons. Não é? Aquilo que hoje em dia a gente chamaria de mediunidade ou canalização, por exemplo. Mas do mal seria hoje para ele, né? No tempo de Agostinho até se entende, porque lá no século IV devia ter meia dúzia de astrólogos em toda aquela região. Porque, imagine, o cara tinha que estudar, coisa que quase ninguém. Hoje em dia, quando você tem dezenas de milhares de pessoas estudando astrologia no mundo inteiro, em 30 idiomas diferentes, com livros para lá ou para cá, com internet, não cabe mais pensar que tem espíritos não bons falando no ouvido de cada um. Eles não têm tempo, inclusive. Não, porque eles estão cuidando de outros assuntos. É verdade. Ok? Isso. Né? Então, isso nos traz a questão de, mas e o que faz a astrologia funcionar? Que estes dois pilares da teologia cristã admitem que funciona. Eu tenho, por exemplo, um surdo desejo, eu vou lhe contar, até uma coisa pessoal. Quando houve aqui o Encontro da Juventude, que o Papa Francisco veio no Rio de Janeiro, em 2015, se eu não estou enganado no ano, né, eu tive uma imensa vontade de fazer assim uma coleção de alguns dos principais trabalhos de astrologia e mandar para a Santa Sé. E falar, gente, não está na hora de vocês reverem à luz da psicologia moderna, à luz da física quântica, à luz de todo este mundo diferente que está se abrindo a partir do ano Mirabilis, 1905, quando Einstein publica a teoria da relatividade geral, e ao mesmo tempo Freud vem acontecendo, Jung vem acontecendo, a semiótica começa a nascer, quer dizer, há toda uma mudança de olhar sobre o mundo. Não está na hora de vocês repensarem essa história e não achar que é coisa de espírito não bom ou que a astrologia é apenas uma desculpa. Você sabe que todas essas questões que você está colocando me levanta um ponto que eu vou deixar para um segundo programa para a gente fazer, porque acho bastante interessante, sobre o livre-arbítrio e o destino, né? Sim. Porque como você colocou que ele admitia e que os astros têm um efeito sobre o corpo, isso, não é? Exatamente. Então assim, e a sua vontade é aquela que determina se eu faço ou não. Isso. Até onde nós temos aí o livre-arbítrio e o destino programado na nossa vida. Fico à sua disposição. Vamos fazer um próximo programa? Vamos fazer um próximo bem. programa. Semana que vem, prometo, ele está de volta aqui para a gente continuar esse bate-papo. Não saiam daí, que ainda tem muita informação. Esta semana é semana de lua nova e ela indica o início de um novo ciclo na relação da lua com o sol. Para nós, ela propicia iniciarmos novos projetos, semearmos coisas que darão resultado futuramente. Mercúrio, que é o astro da comunicação, ingressa no signo de Virgem, indicando critério e mais análise nos contatos e negociações. Vênus faz uma boa relação com Urano, o que aponta para os relacionamentos com liberdade e respeito às individualidades. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 10 de agosto o curso Lunações e Eclipses. Já no dia 11 de agosto, o curso básico de Astrologia, às 14h30 ou às 19 horas. No dia 12 de agosto, atendimento de mapa astrológico kármico. E no dia 13, o workshop Plutão em Trânsito nas Casas Astrológicas. Informações 3284-9714. O Estrelando está terminando e a mensagem final fica por conta de Luiz Carlos. Puxa, Jorge, eu penso que a mensagem final se resume na expressão autoconhecimento. A astrologia é um caminho, é uma ferramenta muito rica, favorece o autoconhecimento e não dá para falar de livre-arbítrio, não dá para falar de destino sem falar de autoconhecimento. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.